Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. Senhor Deus, te oro nesse momento, Pai querido. Deus, ilumina as nossas mentes, prepara o nosso coração. Pai, a tua graça soberana derrama sobre as nossas vidas, para que não saiamos daqui da mesma forma com que chegamos. Nós viemos hoje, Senhor, para ouvir a tua palavra ministrada, Senhor, em nossas vidas. Fala conosco, Santo de Israel. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 32, verso 9, que diz assim: E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Amados, você conhece a história? Você conhece e sabe que Jacó, ele enganou seu pai, seu irmão, em concordância com a sua mãe. Jacó enganou. Esaú era homem de guerra, porém chegou um momento que o próprio pai de Jacó diz: ó, vai embora que teu irmão vai te matar. E Deus fala para ele: vai embora. Jacó chega em um ponto que ele vê uma escada e anjo subindo e anjo descendo. E aí Deus fala com Jacó que será com ele por onde ele for. Logo em seguida, Jacó faz um voto com Deus: se tu me guardar, me trouxer de volta para a casa dos meus pais em paz, certamente tudo que chegar em minhas mãos eu te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, verso 24 fala isso. Jacó foi, prosperou, Jacó enricou, ganhou riquezas. Agora Jacó, Deus chega e fala para Jacó: volta lá, quando tu fizesse um voto comigo, lembra quando tu não tinha nada, Jacó? Lembra quando tu só tinha um cajado? Quando tu atravessou o Jordão, só a única coisa que tu tinha era um cajado em tua mão. Eu te prosperei, eu te enriqueci, eu te dei, eu fiz com que você hoje fosse um homem próspero. Mas tem um detalhe, Jacó, tem 2 coisas que você precisa fazer. Você precisa voltar para pagar o voto que você tem comigo, e você precisa voltar para se reconciliar com o teu irmão. Você precisa voltar, é necessário uma reconciliação, para que daí para frente você verdadeiramente comece agora a cumprir aquilo que eu tenho para a tua vida. Jacó ora a Deus. Aqui é a primeira vez que Jacó se refere a Deus. A primeira vez que Jacó diz: o Deus do meu pai Abraão, o Deus
Jacó ora a Deus e Jacó diz: eu, quando atravessei esse Jordão, a única coisa que eu tinha era o cajado. Irmão, quando as pessoas chegaram na igreja, a única coisa que tinha era a fé. Porque não tinha, às vezes, a única, era uma sandália com prego. Mas Deus prosperou, a coisa começou a andar, a pessoa começou, Deus abriu porta de emprego, Deus deu casa, Deus deu família, Deus começou, Deus deu carro. Hoje a pessoa não quer mais comer com Deus. Quantas pessoas que já chegaram nessa igreja, que não tinha nada, Deus prosperou nesse lugar. Eu preciso curtir com a minha família. Eu preciso sair, eu preciso... Pessoas que chegaram nessa igreja que não tinham nada e prosperaram. Um dia alguém me disse ali: pastor, eu preciso ir embora daqui porque eu tenho que ir para um nível superior. Sabe, irmãos, Deus falou para Jacó: Jacó, você tem que voltar. Lembra do voto que você fez comigo? Você vai ter que pagar. Mas além do voto, Jacó, um detalhe importante, Jacó, que você precisa entender: você precisa reconciliar-se com o seu irmão. Agora, irmão, tem um detalhe aqui que é muito importante. Se você ler os versículos anteriores ao 9, não precisa, se você quiser depois, você pode ler em casa. O versículo anterior ao 9, quando Jacó mandou os servos ir lá conversar com Esaú, quando eles foram lá para dar notícia a Jacó, ele diz: ó, tenho envolvido 400 homens ao teu encontro. E Jacó teve medo. Jacó teve medo. Vamos entender, irmão. O versículo 22 do mesmo capítulo diz assim, ó: naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o véu do Jaboque, reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro, também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. Jacó ficou sozinho, passa todo mundo, só fica Jacó. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois lutou com Deus e com o homem e prevaleceu. Ei, amados, algo aqui muito interessante. Antes de Jacó ter um encontro com Esaú, Jacó primeiro teve um encontro com Deus. Antes de Jacó ter um encontro com o seu irmão, com Esaú, primeiro Jacó teve um encontro com Deus. Deus transformou a vida de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó. Seu nome agora é Israel. Deus mudou a vida de Jacó para depois Jacó se encontrar com Esaú. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos voltar a determinadas coisas e não queremos ter primeiro encontro com Deus. Porque se não tiver um encontro com Deus, se não for transformado, se tua vida não for transformada, como você pode voltar às coisas passadas? Como você pode perdoar? Como você pode pedir perdão para alguém? E se chegar lá a pessoa que falou um monte de desaforo? Será que você foi transformado para você continuar pedindo perdão, simplesmente ir embora? Por isso que antes de Jacó se encontrar com Esaú, primeiro ele teve um encontro com Deus. E ele foi transformado. Jacó já não andava mais como antigamente, ele agora andava no caminho. Transformação.
Quando Esaú vê Jacó, ele não vê mais Jacó, ele já vê Israel. É tanto que ele vai no pescoço, chora, abraça, perdoa, ali tem perdão, porque ele já não vê mais Jacó, não é mais a mesma pessoa, não é mais aquele enganador do passado, não é aquele cara mentiroso. Esse cara agora é diferente, esse cara é transformado, ele é uma coisa nova na vida dele. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos fazer as coisas do nosso modo, do jeito que achamos que devemos fazer. Não queremos consultar, perguntar a Deus: Senhor, o Senhor está nesse negócio? Senhor, vai dar certo isso? Eu vou bem se eu prosseguir dessa forma? Senhor, me dá uma resposta. Às vezes queremos, às vezes temos na nossa mente, nós viajamos muito. O ser humano, ele tem capacidade de fazer um filme na mente em 10 minutos. Sabe, irmãos, precisamos começar a entender isso. Tem pessoas que vai ser necessário voltar a determinadas coisas, voltar até outras pessoas para se reconciliar. Vai ter pessoas que vai ser necessário voltar, porque saíram em rebeldia, tem que voltar. Agar, Gênesis capítulo 16, Gênesis 16, Gênesis 16, irmão. O versículo 7. Gênesis 16, 7 diz assim: Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, perguntou-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens? E para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e humilhe-se a ela. Irmão, olha que coisa séria. Olha, Agar teve um encontro com quem? Ela foi no deserto. Ela poderia ter encontrado pessoas, ela poderia ter encontrado mercadores, ela poderia ter encontrado muitas coisas, mas ela teve um encontro com quem? Com Deus, o anjo do Senhor. E o anjo pergunta para ela: de onde você vem? Para onde você vai? Eu vou fugir aqui da minha senhora lá, eu estou com raiva dela, estou muito chateada com ela, não gostei do que ela me disse, ela foi muito áspera comigo e eu vou embora. Olha, meu filho aqui, vou embora. Aí o anjo fala o quê? Volta. Vai te humilhar lá a tua senhora. Volta a Agar. Irmão, vai ter momentos na vida. Sabe qual é o problema? Que às vezes quando as coisas dão certo, nós pensamos que o que fizemos no passado foi esquecido. Um dos maiores problemas está aí. Imagina Jacó, as coisas deu certo. Jacó saiu puxando um cajado. Jacó agora tem 2 bandos. Jacó agora tem mulher, tem filho. A coisa deu certo. Jacó poderia dizer: esqueça o passado, vou fora dele. Não. Ficou alguma coisa lá atrás que precisa ser reconciliada, precisa ser consertada. Não adianta que Deus não caduca nada que fizemos de errado no passado. Não caduca. Tem que ter reconciliação, tem que ter acerto. E às vezes, como as coisas deu certo, a coisa para mim deu certo, eu prosperei, eu mudei, a coisa agora de uma casa, de um carro, glória a Deus. Eu nem lembro das coisas do passado, não. Tem coisas que é necessário voltar para consertar. Sabe por quê? Senão você não tem paz. Senão você não tem paz. Jacó só teve paz quando ele voltou. Ele se reconciliou com Esaú. Uma coisa que é muito importante: quando Jacó vai dar os presentes a
Esaú. Esaú disse para Jacó assim: eu não quero porque eu tenho muito. Fica para você, Jacó disse para ele: não, eu tenho tudo. Por que Jacó diz isso? Porque Jacó tem tido encontro com Deus. Quem tem riqueza tem muito, mas quem tem Deus tem tudo. Quem tem riqueza tem muito, quem tem dinheiro tem muito, quem tem riqueza tem muito, mas quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Coloca isso na cabeça. Jacó diz: eu tenho tudo. Eu tive um encontro com Deus. É diferente. Às vezes nós precisamos ter um encontro com Deus para sermos transformados por Deus. Às vezes nós estamos na igreja, mas ainda não vivemos um encontro genuíno com Deus. Ainda não fomos transformados por Deus. A nossa vida, a nossa identidade ainda não foi rasgada terrena e nos foi dada uma identidade celestial. Paulo diz: temos que ter um pensamento de cima, porque a nossa pátria não é da terra, a nossa pátria é do céu. Precisamos entender isso. Identidade celestial. Estamos na igreja há tanto tempo, mas precisamos de um encontro com Deus. Sabe, irmãos? Lá em Mateus, o próprio Jesus, ele diz o quê? Mateus 5, 24. Como um texto. Mateus 5, 24. Mateus 5. Cinco, 24 diz assim, o 23 para a gente entender o 24 melhor. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a tua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Olha bem, irmão, não está dizendo você tem contra o seu irmão, está dizendo se ele tiver contra você. Ah, pastor, mas eu não fiz nada. Se ele tem problema dele, eu não fiz nada contra ele, não. Se você souber que ele tem contra você, deixa a tua oferta, volta, reconcilia-te com ele e depois traz a tua oferta. Sabe por quê, irmão? Porque o que Deus quer é o coração, Deus quer você. O problema é que às vezes a gente, quando as coisas dão certo, tem gente que faz um monte de coisas erradas e sai, vai para outro lugar e vai até, e lá a coisa começa a dar certo e a pessoa falou: glória a Deus, está vendo? Era aquele lugar, eu saí dali, a coisa deu tudo certo para mim. Lembre-se de uma coisa: existiu alguma coisa ainda que precisa ser consertada. Tem que se voltar. Tem que voltar. É, Jacó, você fez um voto, você tem que pagar. E você tem que se consertar com Esaú. É necessário, irmão. Às vezes a gente está vivendo uma vida de qualquer jeito, Jesus está voltando. Nós estamos vendo, os sinais estão aí para todo mundo ver. Jesus está voltando, está às portas. Não podemos ver. Ele quer a igreja despertada. Ele quer a igreja dele acorda, desperta. Ele quer uma igreja, irmão, para ir para o céu. Ele não quer uma igreja abarrotada de pessoas impassíveis no Espírito Santo, não. Ele quer uma igreja cheia do poder dele. Pessoas que abrem o coração e dão lugar para ele trabalhar. Às vezes a gente se preocupa muito com a quantidade, mas Deus, ele não se preocupa com a quantidade, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o exército de um homem só. Ele não precisa de quantidade para fazer nada. Ele precisa de qualidade. Ele precisa de pessoas que abram o seu coração. Ele precisa de pessoas que façam como Isaías, se coloquem na brecha e se disponibilizem dizendo: eu vou, eu quero. Coloca meu nome aí que eu vou. É isso que Deus quer. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos achamos pequenos.
coisas, na mão de Deus, Ele faz grandes coisas. A gente sabe disso. Aquela menina na casa de Naamã, a Bíblia diz que ela era uma menina pequena, mas olha o quanto ela foi usada. Ela tem nome na Bíblia, não tem o nome dela na Bíblia, mas tem uma coisa: o registro que ela falou, que Naamã foi curado. Grande milagre aconteceu na vida de Naamã, mas através de uma pequena menina, aonde ela era uma escrava. Por isso, não despreze as pequenas coisas de Deus. Não despreze as pequenas coisas. Não despreze. Lembre-se disso. Às vezes nós temos até medo de pegar o telefone. Mas se eu pedir perdão e aquela pessoa, e se por acaso ela não me perdoar? E se eu for pedir perdão e ela me disser um monte de desaforo? Primeiro você precisa ter um encontro com Deus. Porque quando você tem um encontro com Deus, o perdão glória a Jesus. Se ela vai te perdoar ou não, se ela vai te dizer desaforo ou não, você não vai se preocupar com isso. Porque o teu perdão, você tem um encontro com Deus, o teu perdão vai reunir. Você simplesmente vai chegar e vai pedir perdão. Se ela não perdoar, sabe, não é necessário isso. É necessário a gente começar a ter uma vida diferenciada. É necessário a gente começar a ter uma vida preparada. Porque a Bíblia diz que Jesus virá como ladrão. A pergunta é simples: será que como? Será que estamos prontos? Se ele voltar hoje e agora? E se a trombeta soar? Será que nós estamos prontos? E o perdão que era para você ter pedido hoje, você decide amanhã eu faço. E se ele voltar hoje não der tempo? Você vai dizer o que para ele depois? Senhor, eu ia fazer amanhã. Não, irmão, tem que ser hoje. Volta. Volta, volta. Tem coisas que tem que voltar. Em Apocalipse ele diz: lembra-te de onde caíste. Lembra onde tu paraste. Volta ao teu primeiro amor. Volta. Você que se esfriou na fé, volte ao seu primeiro amor. Volte. Ele diz assim: se não de repente eu virei sobre você e tirarei o meu castiçal. De repente, irmão, é algo que você não espera. É necessário. Sabe, o tempo que nós estamos vivendo hoje, os sinais estão aí para todo mundo ver. Só quem não quer ver. Cada dia que passa, coloque isso na cabeça. A igreja do Senhor está andando a passos largos para ouvir os tempos. A passos largos. Trabalhe, coma, arrume casa, faça comida, faça tudo. Mas vivam hoje como se o amanhã não existisse. Ame, perdoe, sacrifique-se. Viva uma vida irrepreensível, viva uma vida digna diante de Deus. Viva hoje como se o amanhã não existisse. Não durma sem pedir perdão. Marido, mulher, filho, filha, não durma. Não deixa que o sol se ponha sobre a vossa ira. Está escrito na Bíblia. Às vezes a gente vira as costas para o outro. Preve-se, vou dormir. Estou com raiva. Isso é carnalidade. A igreja do Senhor tem que ser despertada. A palavra que tem que ser pregada é a palavra do Filho dos Tempos, é a palavra de arrependimento, é a palavra de reconciliação, é a palavra do Filho dos Tempos. Não temos mais tempo, irmão. A prosperidade que o povo está querendo, não. O tempo é de arrependimento. O tempo é de busca. Busque a Deus enquanto pode achar. Invocar-o enquanto Ele está perto. O tempo
É tempo de voltar a consagrar. É tempo de voltar a botar o joelho no chão. É tempo de voltar a chorar. É tempo de voltar a sentir a presença. É tempo de voltar a falar em línguas. É tempo de voltar a sentir a presença de Deus. É tempo de voltar. Estamos vivendo uma vida absoluta. Estamos vivendo uma vida, irmão, parecendo. Estamos igual filho pródigo, esperando o dinheiro acabar para depois voltar, esperando adoecer para depois voltar, esperando encher a casa para depois voltar. Não! Ele quer que você volte antes. É tempo de voltar aos pés do Senhor. É tempo de voltar a meditar na palavra. É tempo de voltar, irmãos. Estamos vivendo os tempos dos fins. Estamos vivendo, a igreja está dando passos largos para o fim dos tempos. Lembre-se de uma coisa: o relógio é Israel, mas existem duas coisas distintas. Israel tem um tratado com Deus e a igreja tem outro. E esses dois tratados não se misturam. Israel é o escolhido de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Lembre-se disso, é duas coisas diferentes. Quando fala da noiva, quando fala que o noivo vem buscar a noiva, não está dizendo que a noiva é Israel, a noiva é a igreja. O noivo não vem buscar Israel, o noivo vem buscar a noiva, e a noiva é a igreja, e essa noiva tem que estar santa, imaculada, preparada para receber o seu noivo. Aleluia! Israel é uma coisa, a igreja é outra. Sabe qual é a cena do arrebatamento? É uma cena, tem uma cena bem simples, né? De se falar, né? Agora de se viver é outra coisa, mas de se falar é bem simples. Santidade. Sem a santificação ninguém vai ver Deus. Sede santo, pois o vosso Pai do céu é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. A ceia é santidade. Agora precisamos viver a santidade. Precisamos praticar a santidade. Sabe? A Bíblia diz que nós somos carimbados pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o penhor. Ele está dizendo, ele carimba, esse aqui é meu. Só que está cheio do Espírito Santo vai ouvir o suar da trombeta. Está na hora da igreja despertar. Deus tem milagre sim, irmão, para mim e para você. Deus tem milagre para todos nós, sim, tem. Jesus, ele continua operando milagre hoje, continua assim. Jesus ressuscita mortos, ressuscita sim. Jesus, ele é Deus de provisão, é sim. É Deus da multiplicação, sim. Tudo isso continua a mesma coisa. Não mudou porque ele diz, eu sou imutável. Mas chegamos ao ponto, chegamos ao momento que devemos nos preocupar com arrependimento, que devemos nos preocupar com o céu, não com os milagres, não ande mais atrás dos milagres, ande atrás do céu. Busque o céu. Deus é Deus de cura, irmão. Ele pode curar pessoas simples, sem problema nenhum. Sabe? O problema que ainda a gente vê igrejas, pessoas em igrejas, irmãos, procurando, aquela revela, vamos para aquela, tem milagre naquela, aquela igreja ali tem milagre, vamos para aquela, e o céu? Você sabe quantos daqueles que foram curados por Jesus, quantos cegos que enxergaram, aleijados que andaram, e eles estavam crucificando Jesus? Porque eles receberam o milagre, mas não se arrependeram dos seus maus caminhos. E o que vai nos levar para o céu não é o milagre, é o arrependimento dos nossos maus caminhos. É isso que vai nos levar para o céu, irmão.
Milagre não leva ninguém para o céu. Milagre prova a divindade de Deus através da pessoa de Jesus. Agora o que vai nos levar para o céu é arrependimento dos maus caminhos. Isso leva para o céu. Por isso que Jesus o tempo todo, ele prega: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. João Batista pregou, Jesus deu continuidade, os discípulos continuaram e nós mudamos a pregação. Por quê? Por que mudar a pregação? Porque agora vamos pregar prosperidade? Porque agora vamos pregar o quê, irmão? Pregar milagre, oferecer prosperidade, enquanto a pregação é arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Essa é a pregação. Sabe, irmãos, há uma coisa que a gente precisa entender. Infelizmente, a Bíblia diz que amigo do mundo e inimigo de Deus. Não, irmãos, está escrito. Tiago capítulo 4, verso 8. Amigo do mundo e inimigo de Deus. Infelizmente, as pessoas, para não perder o que no mundo está, estão sendo amigo do mundo e inimigo de Deus. Nós precisamos entender isso. Não podemos nos alinhar ao mundo. Eu não posso querer imitar o mundo para manter uma igreja cheia de pessoas, mas eu tenho que pregar o que a Bíblia me manda pregar, porque a maior vontade de Deus é que todos os homens cheguem no céu. Deus, ele não permitiu que o céu seja aberto, porque ele está dando tempo para que o homem se arrependa e volte aos caminhos dele. Está escrito, irmão, está aqui, ó. Não é palavra minha, não, é o que está na Bíblia. Precisamos entender isso. Oséias, para encerrar, Oséias, capítulo 12 de Oséias, verso 6. Olha o que Deus diz. O 5, ele diz assim, ó: o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte para o seu Deus, siga o amor e a justiça e espere sempre no seu Deus. Quanto a você, volte para o seu Deus. Irmão, tem muita gente que está nas igrejas, mas estão precisando voltar para Deus. Você sabia disso? Às vezes, as pessoas elas ainda precisam aprender. É necessário aprender. Porque tem muita gente que está na igreja, mas precisa ainda voltar para Deus. Precisa ter um encontro com Deus. Precisa verdadeiramente se arrepender. Precisam se converter. Mas estão dentro da igreja. Porque essa crente viu a moda, irmão. Tem forró gospel, pagode gospel, tem o micareta gospel, tem o São João com Jesus. Aonde é que Deus está nesse negócio? Mostra para mim. Deus não se agrada disso. Deus, olha uma coisa, coloca uma coisa na cabeça de vocês. A Bíblia diz que o juízo de Deus começa a partir da sua própria casa. Está escrito isso. A reforma que Deus vai fazer tem que começar pela igreja. A mudança, a reforma, a transformação vai começar pela igreja. Eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando da igreja no total, mundialmente falando. Primeiro vai ter que ter enxugamento da igreja. Estamos se falando de avivamento. Não tem avivamento sem enxugamento. Não tem avivamento sem uma grande perseguição primeiro. Mas para a igreja ser perseguida, primeiro ela tem que ser enxugada. Sabe, irmãos? É necessário
Aqui mesmo em Oséias, volta só um pouquinho, o capítulo 7, o verso é o 10. Oséias 7, 10. Oséias 7,10 diz assim, irmãos: a arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Irmão, aqui a Bíblia fala de Israel, mas se você puxar para a gente, quantas pessoas, a arrogância das pessoas não estão deixando elas voltarem para Deus, se curvarem diante de Deus. A pessoa precisa entender o que a Bíblia fala. Às vezes nós falamos de jovens que estão morrendo, mas quando você vai para a palavra de Deus diz: filho, honra pai e mãe, terá dias longos e prosperará. Muitos não têm dias longos porque não estão honrando pai e mãe. Não está honrando pai e mãe. É bíblico, irmão, é o que está na Bíblia. É tempo de voltar a fazer a vontade de Deus, não a nossa, voltar a se arrepender, voltar a se humilhar diante do Senhor, humilhar-nos diante do Senhor, da potente mão do Senhor, humilhar-nos, é tempo de chorar, é tempo de sentir de novo a presença, é tempo de pedir pela presença de Deus em nossas vidas. Oramos, mas não sentimos nada. Oramos e levantamos sem sentir nada. É tempo de clamar, dizer: Senhor, eu não me aguento enquanto a tua presença não me libera de mim. É tempo de voltar. Estamos vivendo uma vida de qualquer jeito. Baixamos, oramos, nos levantamos e continuamos. Cadê a presença? Está onde a presença? Precisamos clamar pela presença, pedir a Ele: Senhor, me dá a tua presença. Precisamos ter medo, voltar a ter medo de perder o Espírito Santo de Deus. As pessoas estão vivendo sem temor de Deus. Davi diz: tira tudo de mim, tira tudo, só não tira o teu Espírito, só não tira a tua presença. Às vezes, irmão, nós estamos mais preocupados em perder os bens materiais do que a presença de Deus. É hora de voltar. É hora de voltar sim. Se arrepender, pedir perdão, perdoar. É hora de voltar, irmão, aos pés do Senhor. O lugar mais alto que nós temos que estar é prostrado aos pés de Jesus. É hora de voltar para a cruz. É hora de voltar para a cruz. É hora de entender a morte de cruz. Se erguemos, achamos que somos, que podemos. Quem somos nós sem Deus? Quem somos? Quem somos nós? Somos palha que o vento assopra de um lado para outro e a qualquer momento não pode cair. Simples, não somos nada. É hora de voltar. A igreja tem que ser despertada. A igreja tem que ser acordada. Não podemos querer viver uma vida de qualquer jeito, simplesmente vivendo ritual. Vai para a igreja, sai da igreja, acabou. Chegar em casa, cadê o meu sentimento? Cadê a presença? Cadê a presença? Está onde? A palavra ministrada que eu deixei descer em casa, está onde? Ficou onde? Sabe, irmãos, precisamos de encontros com Deus. Não emoção, mas verdadeiro encontro. Encontro, porque eu vejo muita emoção. Deus não é emoção.
Deus é razão. Presença de Deus não é emoção. Presença de Deus não é arrepio. A maior prova que o homem ou a mulher está cheio do Espírito Santo de Deus é quando ele tem mudança de caráter. Mudança de caráter. Se dizer que está cheio da presença, vamos lá saltar, jogar a cadeira para cima, isso não prova a presença do Espírito Santo, não, irmão. Prova, cheio do Espírito Santo, quando o homem e a mulher têm mudança de caráter. Aí prova. Sem mudança de caráter mais. Tem gente que, o dia que eu tiver na igreja que eu me arrupiar, aí agora, cuidado, vai vir frio aí, você pode estar todo arrupiado, mas é de frio. E achando que aí é a presença de Deus, não. Pastor, eu ainda não aceitei Jesus porque ainda eu não me arrupiei. Deus te misericórdia. Aceitar Jesus é você ter consciência de que você precisa do Senhor e Salvador da tua vida. É que você tem que ter consciência que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, nada você pode fazer. Ninguém vai ao céu a não ser pela pessoa de Jesus. Ninguém, não tem outro caminho, não tem outra batalha. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É consciência. É consciência. Eu tenho consciência que sem a santificação eu não vou ver Deus. Eu tenho consciência que me aventurar os cultos de coração, porque eles verão a Deus. Eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que me emocionar. Eu tenho que ter consciência em buscar, e baixar, e arrepender, chorar, chamar a Deus pela presença dEle, por essa pureza de coração, por essa santificação. Sabe, irmãos? Quanto tempo tem que você não sente a presença de Deus e você está vivendo uma vida e achando que isso é normal, que isso é comum, e você está dizendo, mas é assim mesmo, mas não, está na hora, volte, sabe, clame a Deus, peça pela presença dEle, peça para Ele, Senhor, eu preciso, eu necessito, eu dependo da Tua presença, Senhor. Aquela presença gostosa, que quando você levanta na oração, sabe aquela coisa, parece que você está flutuando, parece que nada no mundo, parece que o mundo acabou para você, parece que você está flutuando para uma outra dimensão. É essa presença gostosa. Sabe, está na hora de você voltar a falar em línguas novamente, se encher, transportar, sabe, deixar Ele fazer. Volta ao primeiro amor, arrependa-se, volta ao primeiro amor, volta à presença, volta a buscar a presença, volta. Está na hora de voltarmos. Aleluia, Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando comigo e com você. Que essa palavra me encontre guarida no meu e no teu coração. Sabe, eu gostaria que no seu lugar, você vai levantar, você vai se ajoelhar. Todos aqueles que puderem, ajoelhem-se. Eu gostaria de orar por você. Soberano Deus, Pai querido, a tua palavra que foi ministrada esta noite. Pai, o Senhor só me usou, Pai, como um instrumento nas tuas mãos, mas a palavra é do Senhor. Pai, não vamos aqui clamar por presença de homem, mas vamos clamar pela tua presença. Traz de volta, Senhor. Não queremos ouro nem prata, não estamos aqui preocupados, Senhor, com os bens materiais, mas nós desejamos, aclamamos ao Senhor
nós te pedimos a tua presença novamente. Ó Deus, quantas pessoas aqui, Senhor, tem tempo que não falam em línguas, que não se derramam na tua presença, que não choram na tua presença. Pai, nesse momento eu te peço, ó meu Senhor, porque eu sei que o Senhor está ouvindo esta oração dos céus. Eu sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que o Senhor nesse momento pode sim, Senhor, destravar corações, levar arrependimento. Pode sim, Senhor, levar pessoas a chorar novamente na tua presença, a falar em línguas diretamente com o Senhor, Pai. Porque o Senhor é Deus. E se o Senhor ordenou que assim eu fizesse, é porque o Senhor esta noite quer fazer transformação. Essa noite o Senhor quer fazer, o Senhor quer encontro. O Senhor, Pai, escolheu esse dia de hoje, esta hora, esse momento, para se encontrar com esta pessoa nesta igreja. Que ela sinta a tua presença, que ela não levante no joelho, Pai, sem sentir a tua presença, sem sentir o teu Espírito dentro dela falando, clamando, sem sentir o teu Espírito dentro dela, gemendo, Senhor. Que ela sinta a tua presença, Pai. A tua presença é notória neste lugar. A tua presença está aqui, Senhor. Ah, Deus, a Deus, que todos sintam essa presença, Pai, que eu agora sinto, eu sei que é a tua presença, Senhor. Que todos sintam, Senhor, aqueles que clamam pela tua presença, Pai, atende a esse clamor, atende a esse clamor, Senhor. Vai de novo no meio do teu povo, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Faz de novo, faz de novo. Deus, vai de novo, aviva o teu povo, Senhor. Sabemos que a tua presença não vai ficar na igreja, mas vai dentro de cada um de nós. Aviva o teu povo, Senhor. Eu te oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.